depois Caleb e Josué entrar com a outra geração lá dentro de Canaã. Só que Deus tinha dito, quando saiu do Egito, quando vocês chegarem na terra de Canaã, vocês vão comemorar a segunda festa, Shavuot, quer dizer princípio da colheita, festa das semanas, no português, no grego é Pentecoste, 50 dias após. Essa segunda festa será comemorada depois do começo da colheita, mas só ia ser comemorada a primeira festa depois que entrasse dentro de Canaã. A primeira festa foi comemorada na saída. A gente comemora a saída do mundo para a casa de Deus, mas a segunda, Israel só ia comemorar quando entrasse dentro de Canaã. Depois Deus disse, vocês vão comemorar a terceira festa, que é a festa de Sucó. Sucó é plural de sucar, cabanas. Vocês vão comemorar dormindo 7 dias dentro de barracas, para que vocês saibam que vocês ficaram no deserto, num tabernáculo frágil. Então vocês vão ficar durante 7 dias comemorando essa passagem. Só que essas festas são comemoradas na antiga aliança. O povo de Israel entrou dentro de Canaã, o povo de Israel viu as terras, só que Deus tinha dito para Moisés, Moisés, o povo vai entrar na terra, vai comer o bom do melhor, vai ter prosperidade e eles vão me abandonar. Está no livro de Deuteronômio. E Deus deu para Moisés que o povo ia se desviar. Tanto que o povo de Israel se desviou, que Deus teve que levar eles para o cativeiro babilônico. Aí você vai dizer, o que tem isso a ver com a mensagem? Tem tudo a ver. Porque Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, que era no sul de Babilônia. E quando o povo de Israel se rebeliou, Deus mandou o povo voltar para a Babilônia. Sabe por quê? Porque quando o homem não aprende, Deus faz desta forma. Deus mandou o povo de novo para a Babilônia ficar lá. Babel quer dizer confusão. Babel quer dizer escada de Deus. Babilônia. Babel quer dizer confusão, doutrina confusa, mistura. Então Deus levou eles até lá. E no livro de Daniel, Deus disse que ia fazer uma nova aliança com o povo de Israel. E no livro de Jeremias 31 diz que depois daqueles dias eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. No livro de Ezequiel também diz que nos últimos dias colocaria um novo espírito dentro do homem e escreveria a lei dentro do coração do homem. Eu sei que é uma palavra, você está achando que, irmão, eu achei que essa é uma palavra de empolgação. Estou falando de vida eterna, irmão. Você vai viver no máximo 80 anos. Daqui depois de 80 anos você vai para onde? A igreja tem um propósito. Se não for para tirar o povo de Egito, não é igreja, não é propósito de Deus. A gente estamos aqui para um salvar o outro, para um abençoar o outro. Porque quem gera ovelha é ovelha. Porém, quem lidera é o pastor. E esse propósito de Deus para o povo de Israel vai se cumprir na nova aliança. Porque a Bíblia diz que a Páscoa novamente foi comemorada com os novos discípulos, com a aliança. Porque o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para ser sacrificado como cordeiro pascual. Ele veio ser sacrificado por mim e por você. Porém, antes de subir, ele ensinou 3 anos e meio o povo o propósito dele aqui na terra. Então, ele, antes de ser morto, ele ceiou pela última vez. Ele disse para os discípulos: eu desejei muito comer essa Páscoa convosco. E ele levantou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, que é derramado por muitos, não por todos, por muitos. E ele derramou literal. No grego é literal, ele fez isso com o cálice. Ele entornou, ele disse: entornado por muitos. Ele entornou o sangue dele na cruz para nos redimir. Sabe por quê? Porque no livro de Hebreus 10 diz que as coisas do Antigo Testamento não foram capazes de chegarem ao propósito de Deus. Não foram possíveis de concluir o que Deus queria, trazer o homem de volta para a presença dele. Então foi necessário o próprio Filho dele vir em carne, morrer na cruz para nos justificar. Porém, esse cordeiro que foi entregue na cruz para nos justificar,
Depois de morrer, ele ficou 40 dias com os discípulos. 3 dias nas profundezas da terra, 43 dias. Se Páscoa é comemorada 50 dias após, 7 dias o povo ficou no cenáculo orando, esperando a descida do Espírito Santo. Só que se eu fizer uma analogia entre a Páscoa da Antiga Aliança, a Páscoa da Nova Aliança, há diferença. Se eu fizer uma analogia entre o Pentecoste da Antiga Aliança e o Pentecoste da Nova Aliança, vai existir diferença, porque a Bíblia nos diz que se cumpriu o Pentecoste, todos estavam reunidos num lugar, orando ao Senhor. Amém? Quem está comigo diz amém. Amém. Não estão dormindo não, né, irmão? Estão dormindo não, né? A Bíblia nos diz que o povo estava reunido e ao reunir-se, desceu a presença do Ruaracodes, o Espírito Santo. Rua, Espírito, Racodes, o Santo, Espírito do Santo ou Espírito o Santo é a tradução literal de Espírito Santo. Só que o tradutor não bota o H e o que faz o som de Ra. Não sei por que ele não põe, mas é Ruaracodes. E na realidade o Espírito Santo desce sobre aquele povo no dia da festa da colheita. E naquele dia Pedro ganhou 3.000 almas para o Senhor. Existe diferença entre as duas festas? Existe. Aquele propósito para trás fracassou. O propósito de Cristo nunca vai fracassar. Deus não falha no propósito dele. Você pode não entender o que você passa na tua vida, mas tudo tem um propósito. Porém, a última festa, que é a festa de tabernáculo, Sukkot, ela é comemorada no final da colheita. No final da colheita se comemora tabernáculos, a festa que todos vão comemorar no milênio. Porém, você pode ter comemorado a festa de Páscoa, sair do Egito. Talvez você comemorou a festa de Pentecoste. Porém, você só vai entrar em Canaã se você comemorar a festa de tabernáculo com o Senhor Jesus. Não adianta nada você sair do Egito e morrer no deserto. Não adianta nada você sair das mãos de Faraó e morrer por praga no Egito. Não adianta nada você ser liberto das mãos do seu opressor para você estar dentro da casa de Deus sem tirar o Egito de dentro de você. O povo israelita não se veste como egípcio. O povo israelita não fala como egípcio. É uma verdade, quando você sai do Egito, a presença do Espírito Santo desce em você e é ela que transforma. Você vai dizer, eu conheço o Senhor Jesus desde criança, a minha mãe me falou dele. Um fariseu chamado Nicodemos também conhecia, foi até ele, era príncipe dos judeus, conhecedor da Torá de trás para frente. Nicodemos não adulterava, Nicodemos não mentia, Nicodemos era um homem sério, e chegou até o Senhor Jesus e falou para ele, o Senhor só pode ter vindo de Deus, porque ninguém pode fazer coisas que o Senhor está fazendo sem vir de Deus. E o Senhor na mesma hora deu a resposta, Nicodemos, ninguém entra no céu se não nascer de novo. Não basta você ser um legalista. Eu dou dízimo, eu estou pagando dízimo. Ninguém paga dízimo, a gente devolve porque é de Deus. As pessoas que eu costumo ver as pessoas falar, eu paguei o dízimo. Você não paga nada, não existe aqui pedágio para entrar no céu. Você está dando algo para Deus que Deus já te deu 1000 vezes mais. Amém. Na realidade a gente dá uma oferta. Deus está à procura não que aquele que dá mais quantidade. Deus está à procura daquela oferta do coração. A oferta da viúva era poucas moedas, mas era do fundo do coração dela. Talvez você não tenha muito hoje para ofertar a casa do Senhor, mas é esse pouco que Deus está esperando de você. Talvez você não tenha dinheiro para dar na obra, mas você tem o teu braço, as tuas pernas para pregar a palavra de Deus. E nesses últimos dias Deus está à procura do Moisés, Deus está à procura desse homem para ir atrás das ovelhas. Aí o Senhor Jesus disse, olha meus discípulos, eu estou indo embora. Um dia eu vou voltar. Porém agora a responsabilidade está com vocês, com os 11. Um tinha se suicidado, tinha traído o mestre. E agora vocês vão, façam discípulos e preguem e ensinem tudo o que eu vos ensinei. A diferença do Deus da antiga aliança e do Deus da nova aliança
é que o legislador é diferente. O da antiga aliança é Moisés, homem falho, assassino, estava fugitivo do Egito. E o da nova aliança é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A lei não mudou, porque Jesus disse: seja perfeito como o vosso Pai é perfeito. Não vim anular a lei dos profetas, vim tornar pleno aquilo que estava escrito. Eu vim ensinar a vocês o que é ser justo diante do Senhor. Tzadik, eu vim ensinar o que é ser justo, eu vim ensinar o que é ser reto. Ele veio nos mostrar como é ir para Canaã. Ele disse: o caminho é estreito, a porta é estreita, são poucos que entram por ela, mas o caminho largo e o que leva à perdição, são muitos que entram por essa porta. Aí os discípulos: mestre, e o que faremos nós? Se poucos vão ser salvos? Aí Jesus disse para eles: não se preocupe, para Deus nada é impossível. Amém. Eu quero falar para você nessa noite que Deus está à procura dos Moisés. Amém. Mas Moisés tem que sair do conforto e ir até o Egito. Amém. Tem que ir atrás dos perdidos. Tem que ir com Bíblia. Sem Bíblia não tem saída do Egito. Talvez você está no Egito e está se perguntando: o que eu preciso fazer? Só você se entregar diante dele. É só você entregar a sua vida para ele. Eu já fui em muitos lugares pregar a palavra do Senhor, já ministrei em algumas igrejas, e o que mais me alegrava não era o abraço depois do culto: você pregou muito. Eu detesto isso. O que mais me alegra é quando uma alma se converte ao Senhor. Eu, quando estava no mundo, você que está me ouvindo, porém, você talvez esteja afastado, você é meu alvo nessa noite. Eu não estou preocupado com a hora, eu não estou preocupado com o que as pessoas vão dizer. Eu estou preocupado com a mensagem que Deus mandou te entregar. Saia do Egito ainda que há tempo, porque Jesus está voltando. Essa conversa eu escuto todo dia. Não, para você ele pode voltar agora, é só a gente morrer, ele voltou para mim. E como vai ser sua vida na eternidade? Eu vi uma crente virar testemunho de Jeová, e a desculpa dela é que na igreja crente não ensina a Bíblia. Então vem para aqui que eu vou te ensinar a palavra do Senhor. Se lá eles não estão te ensinando, porque há um costume dentro da igreja: o pregador prega meia hora, o povo fica nervoso para ir para casa. Sabe o que é isso? Profecia de Paulo a Timóteo: nos últimos dias terão coceira no ouvido e não suportarão a sã doutrina. Quando começa a falar de santidade, o povo fica nervoso. Quando começa a falar de pecado, o povo também fica nervoso. Mas, irmão, não existe salvação se você não tiver o sangue do Cordeiro na tua casa. Não existe salvação se você não se entregar a Ele. Não existe salvação se você não se arrepender ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele disse: voltai para Deus, techuvá, quer dizer, retornem para Deus, porque existe o reino dos céus que está vindo à terra. Jesus ensinou a verdade, Jesus pregou a palavra, Jesus não era nem um pouco simpático. Me desculpe, irmãos, Jesus só falava de arrependimento e de vida eterna. Faz um estudo, Jesus mais falou do inferno do que do céu. Milhares de vezes ele fala do Hades. Ele disse que lá é choro e ranger de dentes. Eu sou de um tempo que se falava em salvação e o povo glorificava. Eu sou de um tempo que o povo dormia de joelho. Eu tenho 15 anos que conheço o Evangelho, irmão. Vim da macumbaria, da feitiçaria, porque minha mãe era. E eu estou vendo todas as profecias dos últimos dias se cumprindo. Dessa tarde, quando eu descobri que a irmã faleceu, eu chorei, porque eu não sabia para onde aquela irmã tinha ido. E eu não quero chorar pela tua alma. Certo dia eu ministrava a palavra no culto ao ar livre, e eu disse: vocês que estão ouvindo a palavra, se Jesus voltar agora, vocês não têm desculpa se ele vir e vocês não forem. Um mês depois, um jovem que estava desviado, sentado ouvindo a mensagem, a própria mulher enfiou uma faca dentro do coração dele, e ele morreu desviado do Evangelho. Mas a palavra que Deus me deu, eu entreguei. Eu tentei falar do amor de Deus da forma ignorante, talvez que eu seja. Não tenho cursos de teologia,
não tenho cursos, mas uma coisa eu tenho: sinceridade com as almas, e eu não quero que você pereça, eu quero que você saia do Egito. Talvez você esteja aqui nessa noite com o pensamento: eu vim uma palavra para alegar meu coração. Talvez você veio aqui nessa noite para ouvir uma palavra para restaurar teu casamento. Jesus faz isso tudo. Isso é aquelas coisas que são acrescentadas que ele disse: buscai primeiro o reino dos céus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo mais será acrescentado. Você quer a solução para a tua família? Venha para Jesus. Você quer que seu marido volte? Venha para Jesus. Você quer que seu filho saia das drogas? É só aos pés da cruz. Não tem outra solução. Não tem psicólogo. O psicólogo aqui é Cristo Jesus. É o Senhor. E Ele fez uma promessa: eu estou indo, mas eu voltarei. E Ele disse que quando voltasse, queria encontrar uma igreja preparada. E a Bíblia nos diz, para terminar, já estou terminando, que ele contou uma parábola, porque ele contava muitas parábolas. E uma das parábolas que ele contou foi das 5 virgens prudentes e das 5 insensatas. Porém, as 5 tinham a lamparina e as 5 tinham azeite. Só que uma das 5 tinha azeite sobrando, as outras não tinham. Outra das vezes, você tem azeite dentro da botija, mas você precisa ter azeite sobrando. Elas tinham lamparina, mas precisavam ter azeite. O negócio não é ter lamparina, o negócio é ter azeite sobrando. E é só através da presença do Espírito Santo. Nós ouvimos um hino aqui que foi muito bem louvado, a presença do Espírito Santo. Esse hino é muito antigo, da época que eu era criança. Eu navegarei no oceano do Espírito. Você hoje pode navegar no oceano do Espírito vindo para Ele. Eu tenho um costume de orar pelas pessoas. Eu tenho o costume de orar por aqueles que estão afastados. Eu queria orar para você que está afastado, para você que ainda se encontra longe do Evangelho. Eu não estou te chamando para ser crente, eu estou te chamando para você receber uma oração. Você que ainda não é cristão, você que ainda não é servo de Deus Altíssimo, mas você talvez um dia entrou na igreja e ouviu uma palavra, mas ainda você não está firme. A Bíblia diz que a gente tem que ser firme e constante. A gente tem que permanecer. Existia uma igreja que o Senhor disse, igreja de Laodiceia: você não pode ser morna, ou você seja quente ou você seja fria. Existe uma verdade bíblica aí. A água, para ser morna, ou ela foi quente e esfriou, ou ela nunca tornou-se quente. Para alguém ser morno, um dia ele foi quente e ficou morno, ou ele nunca chegou a ser quente. E nessa noite, Deus quer fazer você quente. Há jeito para a tua vida, há jeito para você. Você se eu sou o mais pecador. Jesus disse que veio perdoar pecado. Jesus veio perdoar pecado. E eu quero saber nessa noite, se tem alguém nessa noite que está no Egito, tem um parente no mundo, precisa de ajuda. Não creia no homem, creia em Deus. Creia no Senhor Jesus. Se você tem, vem aqui. Ou fique de pé. Eu quero orar por tua vida. Hoje eu só preguei para crente. Se eu preguei para crente, amém. Mas se tem alguém aqui que está afastado, se tem alguém aqui que está no Egito e precisa da mão poderosa de Deus, fique de pé. Fique de pé nessa noite. Acene com a mão você que está afastado. Eu queria orar pela tua vida. Não existe objetivo do pregador sem ganhar alma. Eu amo ganhar almas. Mas o mais importante também é fazer discípulos. Jesus não disse ganhe membros. Jesus não fala isso. Certa vez eu dirigi um ministério, eu dirigi a igreja. Eu dirigi uma igreja com poucos membros. E certa vez o pastor daquela igreja disse para mim: Felipe, o meu padrasto era presbítero, era o vice, e meu padrasto me chamou para ajudar ele, abrindo esse ministério. E o pastor, eu sempre preguei sobre salvação e vida eterna, salvação e vida eterna. E sempre dei fruto, sempre dei almas para o Senhor, sempre abri as vendas dos olhos das pessoas, sempre com a palavra de Deus. O meu objetivo é esse. Então, o pastor disse para mim: Felipe, não prega assim. Prega o que o povo quer ouvir. Aí meu padrasto disse: para de pregar em
1 João, eu disse, o meu ministério eu não vendo, nem por prata, nem por ouro. Eu entrego o recado de Deus, pode alguém estar aqui, morrer ali, e eu ser culpado por aquela alma. Ezequiel capítulo 3. E eu não estou aqui para pagar pela alma de ninguém. Se você já está salvo, vitória, eu preciso tirar muito o Egito também de dentro de mim. Ninguém quer santo, não é porque eu prego que eu sou mais santo que ninguém. Não é porque existe um pastor que o pastor também é mais santo. Aqui todo mundo está igual. A gente precisa se santificar. Santificar não é a mesma coisa que ser santo. Santificar é um trabalho. Santificação é Deus estar trabalhando, está tirando aos poucos o Egito de você. Ser santo é totalmente diferente de santificar. Santificar é um processo de Deus na tua vida. Amém. Sem santidade, Hebreus diz, ninguém verá a Deus. Então precisamos sair do Egito e dar as mãos e ir para a Canaã celestial. Só que só vai entrar na Canaã celestial quem passa pelo Pessa, quem passa pelo Shavuot e quem passa pelo Sukkot. Senão não tem Canaã. As 3 festas têm que ser comemoradas na tua vida. Fique de pé, eu vou orar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar a Deus. Você sabe que Deus tirou Abraham, lá de Ur dos Caldeus. Saia por ti mesmo, que eu quero abençoar você e todos que vão vir após você. Mas não queira voltar a Bavel, porque Bavel vai confundir a tua mente. Esteja focado em tabernáculo. Tabernáculo, o livro de Zacarias diz que o Senhor Jesus irá comemorar essa festa com os israelitas. Festa de tabernáculo, está no livro de Zacarias, capítulo 14. Está reservada essa festa. O que é essa festa? É o fim da colheita. É o fim de tudo. Agora, da festa de tabernáculo para lá, é o milênio. E Deus quer que você faça parte desse milênio. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão e fale com Deus nessa noite. É 10 anos de comemoração, mas a maior comemoração da minha vida foi o dia que eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. Só que eu fiquei desviado do Evangelho por muitos anos, e a segunda festa da minha vida foi a segunda oportunidade que Deus me deu quando eu estava desviado. Então eu tenho motivo para glorificar, eu tenho motivo para exaltar, eu tenho motivo para pular. Nós passamos em Cordeiro, o povo está tudo gritando nome de político. A igreja não pode ficar calada. A igreja tem que clamar mais do que eles. A igreja aqui é a boca de Deus na terra. Então abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Eu vou orar nessa noite para que Deus abençoe a tua vida, para que Deus abençoe a tua família, para que você seja restaurado. Eu vou orar pela tua vida. Você que crê, que quer uma cura, Deus pode te curar nessa noite. Mas não se esqueça, todos aqueles que Jesus curou um dia morreram. O nosso foco aqui é Canaã celestial. O nosso foco aqui é entrar pelos portões celestiais. O nosso foco aqui é abraçar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Pai Santo, Pai querido, eu te agradeço nessa noite por mais essa oportunidade, ó Deus. Eu agradeço por tua presença. Eu agradeço pela presença do Espírito Santo. A mensagem foi entregue do jeito que o Senhor me deu. Ó Pai, o povo ouviu a tua mensagem. O povo precisa sair do Egito. O povo precisa tirar o Egito de dentro do coração. Então, Deus, manifesta teu poder através da presença santa do Espírito Santo. Jeremedecai, ai, tchau, piaçai. Em nome do teu filho eu oro, ó Pai Santo, que a tua presença envolva essas vidas nesse lugar, que a tua presença entre neste lugar, curando os corações, curando as feridas, sarando a alma do teu povo, ó Pai Santo. Ó Pai, eu peço por esse ministério, ó Pai, que fez 10 anos aqui, ó Pai, aqui existe o Moisés, aqui existe o teu povo, ó Pai, então ajuda essa pastora, ajuda esse ministério, ó Pai, para lutar contra Faraó, para lutar contra as armas do inimigo, pois a nossa luta não é contra mãos humanas, nem contra armas de mão humana, mas é contra os principados e potestades. Então Deus, fortalece Moisés aqui, fortalece a tua igreja aqui, fortalece o teu povo, abre as portas, ó Deus, que o povo venha a ser recebido neste lugar, que a tua palavra salve vidas, que as pessoas sejam regeneradas, que as pessoas sejam curadas. Ó Pai, eu oro por aquele Cristo que disse que ia, mas ia voltar, aquele Cristo que disse que ia, mas ia deixar o Consolador,
que nos ensinaria todas as coisas, aquele que ia nos guardar, aquele que ia interceder por nós. Então abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa o pastor que fez aniversário. Ó Pai, eu oro por esse ministério, eu oro por essa igreja, eu oro pela minha vida, em nome do Senhor Jesus. E que as palmas louvem o Senhor.